Antes de começarmos, se a verdadeira história dos Neandertais te fascina, então fica comigo agora, porque o que vem a seguir coloca em dúvida quase tudo o que nos ensinaram durante décadas sobre os primeiros seres humanos. E enquanto você escuta, quero que no final me conte também o que você acha. Os Neandertais eram realmente inferiores a nós? Ou simplesmente subestimamos suas capacidades por muito tempo? Descobertas como esta continuam ampliando os limites do que pensamos saber sobre os primeiros humanos. Mas este achado específico pertence a uma categoria completamente diferente. Pesquisadores encontraram impressões de mãos e desenhos que têm pelo menos 35 mil a 40 mil anos, talvez até mais antigos. Ainda assim, esse nem sequer foi o momento que mudou tudo. O verdadeiro choque começou quando cientistas abriram uma caverna que havia permanecido completamente selada por cerca de 40 mil anos. Quando o arqueólogo responsável entrou em uma sala que nenhum ser humano havia visto por um período inimaginavelmente longo. Uma sala de uma época anterior à agricultura, anterior às cidades, anterior a tudo o que hoje chamamos de civilização. Ele parou abruptamente na escuridão. Ali havia algo que ninguém esperava encontrar. Um caracol marinho. Um único caracol marinho comestível, colocado no fundo de uma câmara rochosa isolada, cerca de 20 metros distante da praia mais próxima. Só o fato de aquele caracol estar ali já era estranho o suficiente. Ele simplesmente não deveria estar naquele lugar. E ainda assim estava, colocado ali por uma mão pertencente a uma forma humana que, durante mais de um século, nós descrevemos como primitiva. Mas o caracol era apenas o começo. Na mesma câmara selada, os pesquisadores encontraram ossos de predadores de topo, animais que normalmente não aparecem juntos no mesmo local. Além disso, havia marcas profundas de arranhões no calcário, aparentemente feitas por uma criatura que havia ficado presa ali. E também havia pelo menos 54 linhas gravadas deliberadamente no chão de pedra. Foi exatamente nesse ponto que a descoberta arqueológica se transformou em algo muito maior, porque essas marcas colocavam em dúvida uma das suposições mais fundamentais da ciência, a ideia de que existia uma fronteira clara e rígida entre nós e todas as outras espécies humanas que já viveram na Terra. O que veio à luz naquela caverna, fechada por 40 mil anos, não chocou apenas os pesquisadores. Também os obrigou a reconsiderar se nossa imagem dos nossos parentes extintos, mais próximos, não estava errada desde o início. E é exatamente aqui que a verdadeira história começa. Em um lugar que parece estar no limite do mundo conhecido. O complexo de cavernas de Gorham fica nas falésias de calcário de Gibraltar, no extremo sul da Europa, onde o mar Mediterrâneo encontra o Oceano Atlântico. Esse sistema de 4 cavernas interligadas, Gorham's Cave, Vanguard Cave, Hyena Cave e Bennett's Cave, foi declarado Patrimônio Mundial da Unesco em 2016. Mas essas cavernas são mais do que apenas um famoso sítio arqueológico. Nas camadas de sedimento escondidas em seu interior, está preservada uma história contínua de cerca de 120 mil anos de presença humana. Isso não é apenas mais uma escavação. Muitos especialistas consideram este local o sítio neandertal mais importante do mundo. E o que estava escondido atrás de uma parede de areia antiga, na parte mais profunda da Vanguard Cave, explica o porquê. Durante 9 anos inteiros, arqueólogos trabalharam lentamente para avançar cada vez mais fundo nas áreas mais escuras da caverna, camada por camada, balde por balde, centímetro por centímetro. A equipe era liderada pelo professor Clive Finlayson, do Museu Nacional de Gibraltar, um dos maiores especialistas em comportamento dos neandertais. Eles já sabiam, há muito tempo, que aquele sistema de cavernas era extraordinário, mas nada os preparou para o momento em que todas as ferramentas pararam. Todas as escovas ficaram imóveis e
todas as conversas cessaram. Diante deles havia uma barreira compacta de areia. Não eram pedras desmoronadas, não eram entulhos, não eram depósitos aleatórios. Era areia comprimida com tanta força que parecia uma parede natural. E o mais impressionante era isto: aquela areia não havia se movido por incontáveis gerações. Nenhuma rajada de vento, nenhum animal, nenhum ser humano havia perturbado aquela camada. Os pesquisadores perceberam rapidamente que aquele depósito provavelmente estava intacto desde a época em que os últimos neandertais viveram naquela costa, cerca de 40 mil anos atrás. Quando finalmente removeram a areia com cuidado, o que apareceu atrás parecia uma cápsula do tempo. Uma câmara situada a aproximadamente 13 metros dentro da rocha, completamente isolada do mundo exterior. Nenhum raio de luz havia tocado aquelas paredes por milênios. Nenhum ar havia circulado ali. Nenhum ser vivo havia entrado naquele espaço desde uma época em que a Era do Gelo ainda moldava a paisagem da Europa. Quando se imagina esse intervalo de tempo, é que se percebe o quão extraordinário aquele momento realmente era. Tudo o que estava naquele espaço, cada osso, cada marca, cada pequena alteração na rocha, havia permanecido intocado desde o tempo dos neandertais. Naquele período, os humanos modernos ainda nem tinham começado a criar as famosas pinturas rupestres da França ou da Espanha. A agricultura ainda não existia, aldeias ainda não existiam, cidades muito menos. O professor Finlayson disse mais tarde a jornalistas que um arqueólogo talvez tenha em apenas uma única chance na vida de entrar em um lugar que ninguém viu por 40 mil anos. Para ele, aquele foi exatamente esse momento. Mas o que a equipe encontrou dentro da câmara não era um tesouro no sentido clássico. Não havia artefatos de ouro, nenhuma estátua elaborada. Em vez disso, descobriram algo muito mais misterioso. Logo na superfície estavam ossos de vários animais, restos de linces, hienas malhadas e abutres. Esses animais estão entre os maiores predadores ou necrófagos de seu ambiente. Mas normalmente eles não vivem juntos, eles não caçam juntos, eles não compartilham cavernas e seus ossos normalmente não aparecem exatamente no mesmo lugar. O fato de seus restos estarem reunidos dentro de uma câmara isolada, profundamente dentro da rocha, era extremamente incomum. Mas havia algo ainda mais estranho. As paredes da caverna estavam marcadas por arranhões profundos, marcas de garras gravadas no calcário, aparentemente feitas por um grande carnívoro. As linhas eram tão profundas que ficou claro que o animal havia tentado repetidamente escapar daquela câmara. Ele devia ter ficado preso ali. Os pesquisadores ainda hoje tentam entender como esse animal entrou naquele espaço e por que não conseguiu sair. Mas enquanto analisavam essas marcas, algo mais chamou sua atenção, algo que tornava tudo ainda mais misterioso. No fundo da câmara, longe da entrada e cerca de 20 metros distante da praia mais próxima, havia um único objeto, um grande caracol marinho. Mais especificamente, a concha de um búzio. Esse tipo de molusco vive no mar. Ele não pode simplesmente atravessar terra firme, muito menos subir até o interior de uma caverna. Em outras palavras, aquele caracol não poderia ter chegado ali sozinho. Mais tarde, o professor Finlayson explicou que alguém precisava tê-lo levado até lá. Alguém o pegou na praia. Alguém o carregou para dentro da caverna. Alguém o deixou naquele lugar profundo e escuro. E devido à idade do depósito, esse alguém só poderia ter sido um neandertal. À primeira vista, esse pequeno caracol parece insignificante. Mas, para os arqueólogos, ele tem um enorme significado. Porque ele é uma prova silenciosa de que, há cerca de 40 mil anos, um neandertal tomou uma decisão consciente. Ele pegou algo de seu ambiente, transportou esse objeto para um espaço protegido e o deixou ali. Pode parecer algo simples, mas é exatamente aqui que começa o problema para as antigas teorias sobre os neandertais. Durante muito tempo, eles foram retratados como seres mentalmente inferiores, lentos, desajeitados e incapazes de pensamento complexo. Nos livros escolares, eram frequentemente descritos como caçadores primitivos que desapareceram assim que os humanos modernos chegaram à Europa. Mas esse pequeno objeto
fato não se encaixa nessa história. Se um Neandertal pegou um caracol na praia e o colocou deliberadamente no fundo de uma caverna, isso indica planejamento, indica intenção, indica um comportamento que vai além do simples instinto. E é exatamente aqui que começa a história que muda tudo. A pequena concha marinha, deixada no fundo de uma câmara rochosa, selada, pode parecer algo quase insignificante, mas para os pesquisadores, ela se tornou o símbolo de algo muito maior. Porque se um Neandertal realmente pegou um caracol na praia, carregou-o cerca de 20 metros para dentro de uma caverna e o deixou ali deliberadamente. Então isso não foi um comportamento aleatório. Significava planejamento, significava decisão. E acima de tudo, significava que aquele ser organizava conscientemente o seu ambiente. Isso contradizia diretamente a imagem que a ciência construiu durante muitas décadas sobre os neandertais. Gerações de estudantes aprenderam que essa espécie humana era grosseira, lenta e intelectualmente inferior. A história simples era sempre a mesma. Humanos modernos vieram da África para a Europa. Eram mais inteligentes e melhor adaptados. E por isso, os neandertais desapareceram. Mas quanto mais os pesquisadores escavavam nas cavernas de Gibraltar, mais difícil ficava sustentar essa explicação tão simples. Porque essa câmara selada era apenas o começo. À medida que os arqueólogos avançavam pelas camadas de sedimento, começaram a aparecer indícios de um comportamento surpreendentemente complexo. Em várias camadas foram encontradas conchas de moluscos, ossos de peixes e até restos de mamíferos marinhos, como focas e golfinhos. Esses animais não entram simplesmente em cavernas por acaso. Os ossos apresentavam marcas claras de cortes feitos com ferramentas de pedra. Isso significava que os neandertais daquela região utilizavam ativamente recursos marinhos. Eles coletavam moluscos, capturavam peixes e levavam suas presas de volta para a caverna, onde as cortavam e preparavam. Em outras palavras, eles organizavam seu espaço de vida. Tinham provavelmente áreas específicas para alimentação, para ferramentas e talvez até para a convivência de seus grupos. E então surgiu outra descoberta ainda mais surpreendente. Em 2024, uma equipe internacional de pesquisadores publicou um estudo sobre uma estrutura encontrada nas camadas mais profundas da caverna. Tratava-se de algo parecido com uma pequena fossa ou lareira datada de aproximadamente 60 mil anos, mas ela era diferente das fogueiras comuns. A estrutura parecia ter sido construída de forma a aquecer material vegetal sem que ele tivesse contato direto com o oxigênio. Esse processo é chamado de pirólise. Por meio desse método, é possível extrair de certas plantas uma substância pegajosa, uma espécie de alcatrão natural. Esse material era usado pelos neandertais como cola para fixar pontas de pedra em hastes de madeira. Assim eram criadas ferramentas compostas, como lanças de caça. Mas o ponto mais importante não é apenas que eles usavam essa cola. O mais impressionante é como eles a produziam. A estrutura da fogueira indicava que os neandertais entendiam como calor, ar e material interagem entre si. Eles aparentemente sabiam que certas plantas liberam uma substância pegajosa quando aquecidas de forma controlada e construíram uma estrutura exatamente para esse propósito. Isso significa que dominavam uma forma de conhecimento químico, muito antes de humanos modernos produzirem cerâmica ou fundirem metais. E isso levanta uma questão ainda mais importante. Como esse tipo de conhecimento surge? Raramente uma única pessoa descobre algo assim por acaso. Muito mais provável é que essa técnica tenha sido transmitida ao longo de gerações. Alguém precisou desenvolvê-la primeiro, depois precisou ensiná-la a outros, e esses outros precisaram transmiti-la aos seus filhos. Para que um conhecimento sobreviva por tantas gerações, uma comunidade precisa de algo essencial: comunicação, talvez até linguagem, a capacidade de explicar experiências, demonstrar técnicas e transmitir conhecimento é um elemento central de qualquer cultura. E é exatamente isso que parece ter acontecido aqui. A caverna acabou sendo selada por uma duna de areia que se deslocou lentamente ao longo do tempo. Essa areia trouxe pólen, poeira e esporos, e acabou fechando completamente o local. Assim, formou-se uma cápsula natural do tempo. Um momento congelado da história. Um momento do mundo dos neandertais, pouco antes de eles desaparecerem. 100
Sem esse evento aleatório, talvez nunca soubéssemos o quão complexa realmente era a vida deles. Mas quanto mais evidências surgiam daquela caverna, mais claro ficava. A imagem do Neandertal primitivo simplesmente não combina com os fatos. E então, os pesquisadores fizeram outra descoberta, talvez ainda mais surpreendente do que tudo o que haviam encontrado até então. À medida que os arqueólogos avançavam para outras partes da caverna, encontraram algo que inicialmente parecia apenas uma marca comum na rocha. Mas quando examinaram com mais atenção, perceberam que aquilo era algo completamente diferente. No chão de calcário da caverna havia um padrão gravado. Várias linhas se cruzavam, formando uma espécie de estrutura em forma de grade. No começo, alguns cientistas imaginaram que poderiam ser arranhões aleatórios, talvez feitos ao afiar ferramentas de pedra ou causados por processos naturais na rocha. Mas essa explicação não durou muito. A equipe começou a analisar as linhas com extremo cuidado. Estudaram a profundidade dos sulcos, a direção dos cortes e a estrutura da pedra ao redor da gravura. Depois fizeram até experimentos. Com ferramentas de pedra, tentaram reproduzir marcas semelhantes para entender como aquelas linhas poderiam ter sido feitas. Os resultados foram claros. A maioria das linhas da gravura não foi feita com um único movimento. Elas foram traçadas repetidamente. Uma ferramenta de pedra afiada foi passada várias vezes exatamente pelo mesmo sulco, pelo menos 54 vezes. Cada movimento aprofundava o corte um pouco mais. Isso significava que alguém havia se sentado ali e deliberadamente repetido o mesmo gesto, várias vezes. A pedra era pressionada contra o chão, arrastada pela superfície, levantada, reposicionada e novamente conduzida pela mesma linha. 54 movimentos separados. Isso não era acaso, era uma ação intencional. Essa descoberta teve consequências enormes. Durante muito tempo, acreditou-se que algo exatamente assim era a grande diferença entre humanos modernos e todas as outras espécies humanas: a capacidade de pensamento abstrato e expressão simbólica. Pinturas rupestres e gravuras eram vistas como sinais de que nossos ancestrais haviam começado a representar ideias, criar padrões e expressar significados através de símbolos. Era considerado o momento em que os humanos se tornaram verdadeiramente modernos. Mas essa gravura havia sido feita por neandertais, em uma época em que humanos modernos ainda nem viviam naquela região. Isso colocava em dúvida uma suposição fundamental. Talvez a capacidade de criar símbolos e padrões abstratos não fosse exclusiva da nossa espécie. Talvez ela já existisse em outras formas humanas. A gravura em si não é muito grande, não mostra animais, não mostra cenas de caça, não mostra figuras reconhecíveis. É simplesmente um padrão geométrico, mas é exatamente isso que a torna tão fascinante. Porque padrões geométricos não surgem por acaso. Eles são a expressão de uma ideia, de um pensamento, ou pelo menos de uma vontade consciente de criar algo. Mais tarde, o professor Finlayson explicou que não se pode afirmar com certeza que se trata de arte. Talvez fosse uma marcação, talvez parte de um ritual, talvez apenas um padrão sem significado especial. Mas uma coisa era certa: foi feito deliberadamente. E essa descoberta se encaixava em muitas outras evidências que os cientistas já haviam encontrado sobre os neandertais. Em vários sítios arqueológicos da Europa, por exemplo, pesquisadores descobriram que neandertais coletavam penas de aves. Algumas dessas penas pertenciam a aves de rapina ou outras espécies com plumagens particularmente chamativas. Essas penas aparentemente não eram usadas como alimento. Há indícios de que serviam como decoração ou adorno, e isso também sugere comportamento simbólico. Quando reunimos todas essas evidências, a gravura, o uso de penas, a produção de cola, o aproveitamento de recursos marinhos e a organização do espaço de vida, surge uma imagem completamente diferente dessa espécie humana. Uma espécie capaz de planejar, capaz de aprender, capaz de transmitir conhecimento através de gerações. Uma espécie que talvez
tivesse muito mais em comum conosco do que acreditamos por muito tempo. E é exatamente aqui que a história se torna ainda mais fascinante, porque o complexo de cavernas de Gibraltar revelou mais uma descoberta surpreendente. Essa nova descoberta do complexo de cavernas de Gibraltar colocou em dúvida outra ideia muito difundida na ciência. Durante décadas, acreditou-se que os neandertais desapareceram cerca de 40 mil anos atrás, aproximadamente na mesma época em que os humanos modernos chegaram à Europa. Essa versão foi repetida em inúmeros livros, documentários e aulas de história. Mas as evidências encontradas em Gibraltar sugerem que a realidade pode ter sido bem diferente. Alguns artefatos e camadas de sedimento indicam que os neandertais dessa região podem ter sobrevivido por muito mais tempo do que se pensava. Alguns pesquisadores suspeitam que pequenos grupos ainda viviam ali até cerca de 33 mil anos atrás, talvez até mais tarde. Se isso estiver correto, significa que os neandertais das falésias de Gibraltar podem ter continuado vivendo ali milhares de anos depois que sua espécie já havia desaparecido de grande parte da Europa. Para entender o quão grande é esse intervalo de tempo, vale fazer uma comparação. Se voltarmos 16 mil anos no passado, ainda estamos no final da última era do gelo. A agricultura ainda não existia, não havia cidades. Toda a história registrada da humanidade ocupa apenas uma pequena fração desse período. Isso significa que pode ter existido um intervalo enorme entre o momento em que pensávamos que os neandertais haviam desaparecido e o momento em que eles realmente desapareceram. E durante esse tempo, duas espécies humanas diferentes podem ter coexistido no mesmo continente. De um lado, os humanos modernos, nossos próprios ancestrais, que estavam se espalhando pela Europa. Do outro lado, pequenos grupos de neandertais que talvez sobrevivessem em regiões isoladas, como Gibraltar. O Estreito de Gibraltar é surpreendentemente estreito. No ponto mais estreito, ele tem apenas alguns quilômetros de largura. Em dias claros, é possível ver a costa africana a partir da Europa. Isso levanta uma possibilidade fascinante. Talvez os neandertais que viviam ali pudessem ver ao longe as terras do outro lado do mar. E talvez, em algum momento, humanos modernos também tenham passado por aquela região. Será que eles chegaram a se encontrar? Essa é uma pergunta que os cientistas ainda não conseguem responder com certeza. Talvez tenham ocorrido encontros, talvez trocas, talvez conflitos, talvez simplesmente tenham vivido próximos uns dos outros sem nunca se encontrar diretamente. Ou talvez suas populações tenham ocasionalmente se misturado. Hoje sabemos que muitos humanos modernos fora da África carregam uma pequena porcentagem de DNA neandertal. Isso significa que, em algum momento do passado, indivíduos das duas espécies tiveram filhos juntos, mas ainda não sabemos exatamente onde ou com que frequência isso aconteceu. Então surge a grande pergunta: se os neandertais eram capazes de criar ferramentas sofisticadas, produzir cola, explorar recursos do mar e até gravar padrões simbólicos na pedra, por que eles desapareceram? Essa continua sendo uma das maiores questões abertas da arqueologia. Alguns cientistas acreditam que mudanças climáticas tiveram um papel importante. Durante a última era do gelo, o clima da Europa mudou várias vezes. Temperaturas caíam, depois subiam novamente. Florestas desapareciam, planícies surgiam e as populações de animais migravam. Essas mudanças poderiam ter destruído habitats inteiros. Outros pesquisadores pensam que a competição com humanos modernos foi o fator decisivo. Talvez nossos ancestrais vivessem em grupos maiores. Talvez possuíssem redes sociais mais amplas, permitindo compartilhar recursos e informações entre diferentes comunidades. Isso poderia ter lhes dado uma vantagem em tempos difíceis. Há também hipóteses sobre doenças, problemas genéticos ou simplesmente o acaso. Às vezes, pequenas populações desaparecem apenas porque se tornam pequenas demais. Mas o que quer que tenha acontecido, uma coisa parece cada vez mais clara.
Os neandertais não desapareceram porque eram estúpidos. As evidências de Gibraltar mostram o contrário. Eles eram caçadores habilidosos, fabricavam ferramentas complexas, usavam recursos do mar e provavelmente possuíam tradições culturais transmitidas de geração em geração. Quando hoje alguém entra na Vanguard Cave e olha para o Mediterrâneo, é fácil imaginar que há milhares de anos, um Neandertal pode ter estado exatamente naquele mesmo lugar. Talvez segurando uma concha que havia encontrado na praia. Talvez preparando um peixe com uma lâmina de pedra. Talvez trabalhando em uma ponta de lança, usando alcatrão vegetal para fixá-la ao cabo. Talvez olhando para uma paisagem costeira, muito diferente da atual. Naquela época, o nível do mar era mais baixo. A linha da costa se estendia muito mais longe. Havia dunas, florestas e planícies repletas de animais. Mas ao longo dos séculos, essa paisagem mudou lentamente. O mar começou a subir, áreas de caça desapareceram, lagos se tornaram parte do oceano. E se Bandabi! Ainda assim, os neandertais continuaram voltando para aquelas cavernas. Eles se adaptaram, sobreviveram, deixaram suas marcas. E agora, 40 mil anos depois, começamos finalmente a entender essas marcas. Mas mesmo hoje, quando sabemos mais sobre os neandertais do que em qualquer outro momento da história, o maior mistério ainda permanece. Enquanto os arqueólogos continuam escavando cuidadosamente, camada após camada, nas cavernas de Gibraltar, fica claro que o local ainda não revelou todos os seus segredos. Sob o chão das áreas já estudadas, existem muitas outras camadas de sedimento. Cada uma delas é como uma página de um livro extremamente antigo. Cada pá de terra que passa pela peneira dos arqueólogos pode conter uma nova pista. A câmara selada, que permaneceu fechada por 40 mil anos, agora foi aberta. Os ossos encontrados ali, as marcas de garras na rocha e a pequena concha marinha estão sendo estudados com técnicas modernas. Mas os pesquisadores estão convencidos de que isso é apenas o começo. O professor Finlayson disse em várias entrevistas que as escavações provavelmente continuarão por muitos anos. E quanto mais fundo eles cavarem, mais longe viajarão no passado dos neandertais. Os achados do complexo de cavernas já mostram algo extraordinário. Pessoas que compreendiam seu ambiente, que exploravam recursos marinhos, que desenvolviam ferramentas, que produziam cola, que talvez até criassem padrões simbólicos na pedra. Pessoas que viviam em pequenos grupos, transmitiam conhecimento e moldavam seu mundo com planejamento e habilidade. Todas essas pistas estão lentamente mudando a história que contamos sobre nossas próprias origens. Porque se os neandertais eram capazes de pensamento simbólico, tecnologia complexa e organização social, então a fronteira entre eles e nós começa a desaparecer. E isso leva a uma nova pergunta, muito mais difícil. O que realmente nos diferenciava? Talvez não tenha sido inteligência, talvez nem criatividade, talvez tenha sido algo muito mais invisível, talvez o tamanho das redes sociais, talvez a velocidade com que ideias se espalhavam, talvez a capacidade de formar comunidades maiores, ou talvez tenha sido simplesmente o acaso da história. Os últimos neandertais de Gibraltar viviam em um lugar que provavelmente já foi um verdadeiro paraíso. Diante deles se estendia uma vasta planície costeira cheia de animais, florestas e lagos. Mas com o passar do tempo, essa paisagem mudou. O clima mudou, as geleiras derreteram e o mar começou lentamente a subir. Geração após geração viu seu território diminuir. Mesmo assim, eles permaneceram, continuaram caçando, continuaram coletando moluscos, continuaram usando suas cavernas, adaptaram-se a um mundo que estava constantemente mudando, até que, em algum momento, os últimos deles desapareceram. Talvez tenham encontrado humanos modernos, talvez suas populações tenham se misturado, talvez tenham sido atingidos por doenças ou mudanças ambientais. Talvez tenha sido uma combinação de tudo isso. Até hoje não sabemos com certeza. Mas uma coisa agora está clara: os neandertais não desapareceram porque eram inferiores. A pequena concha marinha, deixada na escuridão de uma caverna há 40 mil anos, é uma prova silenciosa disso. Alguém, um ser muito parecido conosco, pegou algo da praia e o levou para dentro da escuridão. Talvez tivesse um significado.
sofisticado. Talvez fosse apenas um gesto simples, mas esse gesto atravessou 40 mil anos. Hoje, cientistas voltam a essas cavernas e tentam entender as marcas deixadas ali. E a cada nova descoberta, fica mais evidente que a história da humanidade é muito mais complexa do que imaginávamos. Então eu quero terminar com uma pergunta para você. Se os neandertais fabricavam ferramentas, produziam cola, organizavam seu ambiente e talvez até criavam símbolos, o que você acha que realmente nos diferenciava deles? Foi tecnologia? Foi linguagem? Foi cooperação? Ou foi simplesmente o acaso da história?